Olá, essa é a segunda parte do vídeo onde eu apresento um resumo sobre o livro O Discreto Charme do Intestino, tudo sobre um órgão maravilhoso. Você sabia que sobrepeso, depressão, alergias e Alzheimer estão relacionados a distúrbios no equilíbrio da flora intestinal? Então, na primeira parte do vídeo, eu apresentei a história da autora e a primeira das três partes da organização do livro. A primeira parte foi por dentro do intestino, e agora nós vamos ver a segunda parte, o sistema nervoso do intestino, e a terceira parte, a constituição, ou seja, o mundo dos micróbios. Então, segunda parte, sistema nervoso do intestino, terceira parte, o mundo dos micróbios. Muito bem. A segunda parte, ela foi começada, ela se iniciou com como nossos órgãos transportam a comida. Então, ela aborda toda a viagem que um pedaço de torta percorre, desde que você olha, desde que você saliva, desde que você coloca na boca. Então, os olhos, o nariz, a boca, a língua, a faringe, o processo das amígdalas, com ou sem, o esôfago, o estômago, o percurso, e o processamento no intestino delgado e no intestino grosso. Então essa é a segunda parte. Eu fiz um resumo aqui, o seguinte: ela colocando na assimilação dos nutrientes, então ela fala num segundo momento, o segundo ponto que eu selecionei aqui foi a eructação ácida. Então ela coloca os tipos de refluxo, podendo ser ácido do estômago, podendo ser a bile já do intestino delgado. Então ela aborda, como eu já coloquei na primeira parte, que o antiácido não é solução para o problema, solução permanente. O antiácido seria uma indicação temporária devido a um problema ali que você está tendo naquele momento, então para evitar um mal maior, mas que não é adequado, não é o ideal você usar o antiácido por muito tempo. Então é importante resolver a causa e não simplesmente manipular o sintoma. A mesma coisa em relação às pessoas que dormem com um ângulo de 30 graus, para evitar a eructação, o refluxo durante a noite. Realmente é uma situação muito ruim. Eu cheguei a ter algumas experiências, depois de comer pizza, depois de comer pesado à noite, você vai dormir com a barriga cheia, e realmente aquela eructação volta, você acorda, engasga, fica sem ar, ou seja, é uma sensação horrível. Então muitas pessoas dormem em 30 graus para evitar esse tipo de problemática. Então a solução não é dormir em 30 graus, a solução é não comer o que você não pode comer. Então muito importante a gente prestar atenção para essa situação aí, a fim de evitar, descobrir o que é que você não pode ir, evitar para não passar pelo problema do refluxo, pelo problema da acidez. Em terceiro lugar, ela fala nesse capítulo do vômito. Então, como uma obra magistral do corpo. Então ela fala, a fonte, como eu falei anteriormente, pode ser do estômago, pode ser do intestino. Ela fala os tipos, ela fala dicas como evitar o vômito. Então é um problema que algumas pessoas têm. Vale a pena estudar aí o livrinho para a gente ter o conhecimento a fim de resolver o problema. Um outro problema que também ela aponta aí nessa parte do livro é o processo da constipação. Então, vamos começar definindo o que é a constipação. A constipação seria a pessoa evacuar menos de 3 vezes por semana. E 1/4 das evacuações serem relacionadas a evacuações muito duras. Como eu falei na primeira parte do livro, os 7 tipos de fezes. Então, o primeiro e o segundo, as pedrinhas duras, ou então essas pedrinhas agrupadas. Se a pessoa tem esse tipo de evacuação 25% das vezes, então, e evacua menos de 3 vezes por semana, podemos considerar aí como um problema de constipação. Tipos de constipação. A pessoa, quando viaja,
né? Processo de doenças e, às vezes, a constipação obstinada, que está relacionada também ao problema da alimentação da pessoa, né? Ao tipo de alimentação que essa pessoa faz. Em segundo lugar, ela coloca algumas dicas para evitar a constipação: beber bastante água, não se reprimir, utilização de pró e prebióticos, nós vamos falar aí em seguida, e o processo do movimento, o exercício físico, a caminhada, ajudando aí o processamento da fisiologia, né? O desenvolvimento da fisiologia. Ela fala, como eu também coloquei no primeiro vídeo, o processo da síndrome do não faço número 2 fora de casa. E isso gera uma assincronia entre os dois esfíncteres, né? E isso não é o ideal, isso prejudica bastante o processo da evacuação. Orientações para a utilização de laxantes. O livro traz algumas orientações interessantes, os tipos, para a gente identificar aquele que seria mais adequado para o nosso problema. E segundo caso, regra dos 3 dias. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa às vezes usa um laxante e aí vem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia ela não evacuou, então ela vai e toma um novo laxante. É preciso entender o seguinte: quando se usa laxante, você esvazia todo o intestino grosso. Todo o intestino grosso. Então o que acontece? Vai levar outros 3 dias, porque geralmente a gente evacua a última terça parte. Aí movimenta-se da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. Então, se você usa laxante, você limpa tudo, vai levar 3 dias até preencher novamente todo o canal para que a gente sinta a necessidade de evacuar. Então, regra dos 3 dias aí para a gente estar atendendo. E por fim, nessa parte 2, sistema nervoso do intestino, tem uma parte interessantíssima que é a relação cérebro-intestino. Então, ela começa contando a história da assídia, que é um cordato, filo do reino Animalia, mesmo do homem, não é? E que ajuda a entender o cérebro, a necessidade do cérebro e a relação cérebro-corpo ou cérebro-intestino. Então, a assídia, o problema dela é o seguinte: ela se movimenta até encontrar um lugar seguro em ambiente nutritivo. Dali, ela não sai mais. A primeira coisa que ela faz quando ela se estabelece é comer o próprio cérebro. Segundo a autora, as pesquisas que ela consultou, a principal razão para o cérebro é o movimento. Então, a gente pode abstrair do problema da assídia a principal razão para o cérebro, além de outros, evidentemente, mas é o movimento. O movimento no sentido de locomoção, no sentido de ação, no sentido de expressão pessoal e no sentido de comunicação. Sem isso, não há necessidade para o cérebro. O intestino, então, veja, ele nos ajuda a entender que o eu é mais que o cérebro. Então a gente pode relacionar o intestino como o cérebro abdominal. O nervo vago, o 10º par de nervo cranial, conecta o cérebro ao intestino. E o intestino, para a gente ter uma noção, ele relaciona muito com a psique, com a personalidade da pessoa. Vejam algumas expressões que demonstram isso. A pessoa que sente cagaço. A pessoa que borra as calças. O processo de pedir pinico. O processo de engolir sapo. O processo de fazer das tripas coração. Vejam, todas expressões que demonstram o ser humano, né? A constituição, a relação entre os órgãos do ser humano capazes de influenciar a manifestação humana. Então, isso é muito interessante, ó. A gente percebeu o seguinte: existe, não é, o cérebro, a parte consciente, o próprio cérebro, a parte inconsciente, mas a parte inconsciente que provém do intestino e que desenvolve e orienta a nossa manifestação. O cérebro
ele é um órgão muito protegido, né? Blood-brain barrier, ou seja, a barreira hematoencefálica, permite que chegue ao cérebro apenas aquilo que é essencial. Já o intestino, ele é o front da batalha. O intestino, como a gente viu anteriormente, é uma gigantesca superfície que interage, que é a maior interação que a gente tem com o ambiente, é o intestino. Então essa interação, através das moléculas da alimentação, os hormônios produzidos, mais de 20 no intestino, né? O sangue, relação direta sangue e intestino, fígado, né? A relação do intestino com o sistema imune, 2/3 ou até mais por cento do sistema imune deriva do nosso intestino. E o ponto que a gente vai falar no terceira parte do livro, que é a microbiota ou microbioma, ou seja, a colônia de bactérias que existe no ser humano. Então, também deve-se considerar o grande percentual de serotonina produzida, a maior percentagem, eu acho que é 80%, de serotonina, que é um hormônio, que é um elemento, um neurotransmissor que um dos que a gente mais utiliza, importantíssimo na condição da nossa psique, da nossa personalidade. 80% é produzido no intestino. Então, a relação da serotonina produzida no intestino, através do nervo vago conectado com o cérebro, com o ânimo, humor, alegria, tristeza, motivação e depressão, né? Não é só a cabeça, então. A gente precisa ver o cérebro abdominal, né? Os dois, talvez, principais órgãos. E ela conclui essa segunda parte, o sistema nervoso do intestino, relacionando uma pesquisa recente que mostra onde surge o eu. Esse pesquisador, então, referido, aponta a ínsula como sendo o órgão, o ponto do cérebro que reúne um mapa das informações sensoriais de todo o corpo e que permite você unificar todas essas sensações a fim de definir o seu padrão, né? O resultado da sua personalidade. Então, um ponto muito interessante aí para a gente concluir a segunda parte. Olá pessoal, eu tô fazendo esse corte aqui, o vídeo está ficando um pouco longo, então eu vou separar a parte 2 e 3. Nós vamos concluir a parte 2 aqui e eu faço a parte 3 em seguida num terceiro vídeo. Beleza? Vamos lá, obrigado.